Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada, na semana passada, no curso de Legislação Social, nós falamos um pouco sobre direito coletivo, algumas noções sobre a importância da atuação dos sindicatos, associação representativa das classes, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, e como essa atuação dos sindicatos, mediante negociações coletivas, é importante para a criação do direito, para a adequação do direito às realidades de cada categoria, né, especificamente considerada, e vamos falar hoje um pouco mais, de uma forma mais específica, sobre a greve. A greve é também, junto com a negociação coletiva, um dos pilares do direito coletivo. Em que sentido? Por conta do papel que a greve pode cumprir em vários aspectos, não apenas para a construção, como instrumento de pressão, para a construção do direito, para que sejam negociadas condições para regulamentar, para reger os contratos de determinadas categorias específicas, mas também por conta da mobilização dos trabalhadores individualmente considerados. Então, antes da gente falar sobre a lei de greve, a Lei 7783 de 89, que regula a greve no Brasil, vamos ter algumas noções, principalmente trazidas a partir das reflexões do professor Márcio Tulviana, Maurício Godinho Delgado. Eu trouxe alguns livros aqui para mostrar para vocês. Esse aqui eu já tinha até falado a respeito deles, da Livre Negociação, do professor Márcio Tulviana. Esse aqui também é um livro muito importante para entender o Instituto da Greve ao Boicote, estudos do professor Márcio Tulviana. Esse outro livrinho aqui também, da professora Maria Rosária Barbato, Lutar para quê? Da greve às ocupações, também é muito interessante esse livro da RPM. E é um livro mais abrangente, ele fala mais sobre os movimentos sociais, os retrocessos decorrentes, né, desse movimento de flexibilização precarizante a partir da década de 1970. Então, aqui vocês vão encontrar algumas reflexões sobre resistência, não apenas sobre greve especificamente considerada, mas algumas reflexões interessantes. E a gente começa, né, explicando que a greve é justamente uma forma de pressão, é um instrumento de resistência, é um instrumento de luta coletiva, porque nós sabemos que os trabalhadores individualmente considerados, quando estão no contexto da relação com o empregador, eles não têm poder de barganha, não estão em paridade de condições para negociarem. Então, a greve é um instrumento importante de resistência, de luta coletiva, que ensina esses próprios trabalhadores, né, a terem consciência de classe, que ensina esses trabalhadores a serem seres políticos. Então, é um instrumento que serve para agregar, para construir essa identidade numa determinada categoria. E o professor Mastroviana, quando ele fala sobre a greve, é muito interessante que ele fala que naquele contexto da relação de emprego, o empregado ele não tem liberdade, de fato, ele se subordina ao empregador no contexto da realização de serviço, e de uma forma mais ampla, se a gente pensa no modo de produção capitalista, existem aqueles que são os proprietários dos meios de produção, e o trabalhador que só tem a força de trabalho dele como meio de prover subsistência. Então, não existe liberdade real, né? Ele acaba tendo que se submeter ao trabalho nessas condições, subordinado, livre, formalmente livre, mas subordinado, porque não tem outras formas dele prover sua subsistência. E o professor Mastur traz a reflexão de que, com a greve, a gente tem um momento em que o trabalhador ele se coloca fora do contrato. Há uma liberdade mitigada e temporária. E por que mitigada, atenuada? Porque, na verdade, quando o trabalhador faz a greve, ele se coloca fora das obrigações daquele contrato de trabalho, né? Suspende a principal obrigação, que é prestar o trabalho, mas com o intuito de voltar para aquele contrato, de continuar com aquele contrato. Então, por isso que o professor Mastulli fala que ali é um momento de liberdade, é um momento de ruptura com a normalidade que existe, que está instalada, e o direito de causar, direito entre aspas, a gente vai falar disso daqui a pouco, direito de causar prejuízo, deixar de produzir, ou simplesmente ameaçar deixar de produzir, para que deixando de produzir, ou seja, usando
a dinâmica da própria fábrica, a dinâmica da própria prestação do serviço contra ela, né, aquele que produz deixa de produzir provisoriamente, vai criar direitos, vai produzir um sujeito político que é o trabalhador inserido nesse contexto de consciência, de luta, de resistência coletiva, para o reestabelecimento dessa normalidade, mas de uma forma diferente, né? A partir de um contexto em que vão ser feitas reivindicações para que haja uma mudança daquela situação de normalidade. Então, é interessante essa reflexão no sentido de que o trabalhador ele se liberta, ainda que temporariamente, né? Ele usa a fábrica, o movimento, a dinâmica do sistema capitalista contra ele mesmo. Então, a greve ela tem múltiplas facetas, ela pode trazer múltiplos efeitos também, como esses aspectos, não apenas do ponto de vista da criação de normas para incentivar uma negociação, mas também com essas características de classe, né, de formação de uma identidade. E os conflitos coletivos, eles podem ser solucionados por meio da negociação coletiva, podem ser solucionados, né, como instrumento de pacificação social, também temos os dissídios coletivos, ou seja, quando a negociação coletiva é frustrada, ela não produz um acordo ou uma convenção coletiva, como nós falamos na aula passada, é possível que haja uma ação judicial, que é chamada de dissídio coletivo, e o resultado do dissídio coletivo é a sentença normativa. É possível ainda que, diante de uma situação de conflito, haja, como forma de solucionar, a arbitragem, então pode ser que a empresa, grupo de empresas ou sindicatos resolvam caminhar para a arbitragem, e ainda é possível que haja mediação. O Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, podem atuar no sentido de mediar, de fazer com que as partes envolvidas no conflito dialoguem para que elas possam chegar a um consenso, chegar a uma solução. E a greve se insere onde dentro desse contexto? A greve é um instrumento de autotutela. Guardadas as devidas proporções, dentro do nosso ordenamento jurídico, um outro exemplo de autotutela é a legítima defesa. Então, a autotutela significa a utilização dos meios pelos próprios envolvidos no conflito para que eles consigam a solução desse conflito, exercendo essa possibilidade de autodefesa, a greve, então, é um exemplo disso, né? Os próprios trabalhadores suspendendo suas atividades. E o contrário, será que pode o empregador também suspender, fechar as atividades, né? Fechar a fábrica, suspender as atividades? Não seria chamado greve, seria chamado de lockout, né? A paralisação temporária das atividades empresariais com o fim de pressionar os trabalhadores. No nosso ordenamento jurídico, o lockout ele é vedado. O artigo 17 da Lei 7783 de 89 não permite essa prática pelos empregadores. Muita gente até falou, quando nós tivemos a pandemia, né, que o fechamento das empresas decorrentes da Covid-19, essa paralisação das atividades da empresa seria o lockout, mas tecnicamente, nesse contexto aqui da lei de greve, o lockout quer dizer instrumento de pressão que os empregadores utilizariam em face dos trabalhadores, e é uma forma, é um instituto que é vedado no nosso ordenamento jurídico. A lei de greve, já falei dela aqui algumas vezes, é a lei 7.783 de 89, ela vai regulamentar o direito de greve que a Constituição assegura no artigo 9º, o artigo 9º da Constituição assegura o direito de greve, e a lei de greve, ao tratar desse direito, trata como sendo a suspensão coletiva temporária e pacífica, importante, né, que por mais que seja assegurada a possibilidade de exercer esse direito constitucional de pressão, ela não pode fazer uso de violência. Então, por isso que eu falei o direito de causar prejuízo, mas desde que não implique em atos de violência contra outras pessoas, enfim, total ou parcial da prestação pessoal de serviços ao empregador. Então, entre as características principais da greve, a partir do que a lei define, nós podemos enumerar que a greve ela tem esse caráter coletivo, é um movimento, né, de caráter coletivo para a agregação dos trabalhadores em prol de uma reivindicação, para a sustação provisória de atividades contratuais por parte dos trabalhadores e que vai permitir o exercício coercitivo coletivo e direto, mas sem o uso da violência.
Então, nesse contexto, a greve é um instrumento de pressão. E um outro aspecto interessante sobre a greve é que, quando nós tivemos, né, se a gente for pensar assim, nos primórdios, antes de nós termos uma regulamentação do direito do trabalho, das questões que envolvem a relação de emprego, já existiam movimentos sociais, já existiam movimentos de paralisação de atividades profissionais, e a greve atuou como um instrumento importante de reivindicação de direitos, de luta, de pressão, de pacificação também, né, num segundo momento. Mas muito antes disso, se a gente pensar na história, né, na nossa história da humanidade, é interessante uma passagem ainda na Antiguidade Clássica, em Roma, quando no período do Império Romano, onde a gente tem o período da República, em que não eram reconhecidos direitos civis e políticos aos plebeus, e esses plebeus eram os que trabalhavam no exército romano, eram também, junto com os escravos, né? Os plebeus também trabalhavam na agricultura, no comércio, enfim. Nós tivemos pode-se chamar que foi uma das primeiras greves que a humanidade vivenciou, quando no ano 490 a.C., os plebeus, buscando reivindicar direitos políticos, reconhecimento de cidadania, de poder participar do Senado na República Romana, eles se retiraram da cidade. Roma estava na iminência de ser invadida, né? Existia possibilidade de haver um conflito, uma invasão, e os plebeus se retiraram da cidade. Deixaram de tomar os seus postos no exército romano para, então, defender as fronteiras, defender a cidade de Roma. E isso foi um instrumento importante de pressão que levou ao reconhecimento, junto com outros fatores, que levou ao reconhecimento de direitos políticos lá em 490 a.C., aos plebeus, lá naquele contexto da República Romana. E, mais recentemente, né, na história do Brasil, uma greve que foi considerada um marco, né, a primeira greve bastante importante, ou a primeira greve no Brasil que tem uma relevância histórica, foi a greve dos tipógrafos, em 1858, no estado do Rio de Janeiro. E uma curiosidade, né, uma questão que é ambígua, que é importante falar, que não só a greve, mas o direito do trabalho, de um modo geral, ele cumpre uma função que é justamente de pacificação, ele cumpre uma função que, ao mesmo tempo, é conservadora. Então, existe uma duplicidade. Ao mesmo tempo que o direito do trabalho ele reconhece direitos que visam a melhoria da condição social do trabalhador, ele acaba mantendo o status quo. Ele acaba contribuindo para a pacificação, para que haja um arrefecimento das lutas, da resistência, no sentido de reivindicação de direitos. Então, essa função conservadora, né, reconhecer direitos para que haja ali uma limitação, porque um dos aspectos bastante eficaz da greve é justamente o elemento surpresa, o fato de ser inesperada, de não ter uma forma definida, cada greve acontecer de um jeito, né? Existe greve, entre as múltiplas facetas que a greve pode assumir, ela pode ser uma greve de eficiência, né? Os trabalhadores podem fazer greve de lentidão, é possível que haja greve de solidariedade, considerando reivindicações que também possam, do ponto de vista amplo, afetar aqueles trabalhadores, mas que não sejam uma pauta específica daquela categoria. Então, tem várias possibilidades. E a partir do momento que vem o Estado, né, o direito, reconhece a greve, reconhece o direito de greve e regula o direito de greve, acaba limitando essa resistência coletiva, acaba limitando o próprio exercício do direito de greve. Então, a greve ela só vai ser considerada válida, ela só vai ser considerada não abusiva se ela atender requisitos que estão definidos na lei. Então, isso tira muito desse caráter de surpresa, tira muito da efetividade do exercício da greve enquanto instrumento de pressão, né? Então, reconhecer para limitar, reconhecer direitos, reconhecer o direito de greve, regulamentá-lo para limitá-lo. Então, a gente tem vários aspectos que são importantes a partir da definição da Lei 7783 de 89, mas entre as principais, eu destaquei aqui para vocês que no período de duração da greve, nós já vimos que a característica principal é justamente o trabalhador suspender a sua principal obrigação, que é a prestação do trabalho.
Mas e os direitos? Será que esse trabalhador ele vai ter direito de receber pelos dias, né, de paralisação, pelos dias em que não houve a prestação do trabalho? Então, via de regra, de acordo com o artigo 7º da lei, vai ser tratado como período de suspensão do contrato de trabalho, que significa que não vai haver o reconhecimento não vai ser devido o pagamento por esses dias em que o trabalhador não trabalhou. Então, durante o período da greve, em regra, ele não receberá por esses dias de afastamento. Mas é possível que seja tratado como período de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, que mesmo não tendo havido a prestação de trabalho, o empregador tem a obrigação de pagar os salários desses dias de suspensão se a finalidade da greve, a motivação da greve tiver sido, por exemplo, o não cumprimento de obrigações por parte do empregador. E aí entra uma outra noção de direito civil, que é a exceção do contrato não cumprido. O empregador não cumpriu a obrigação que ele tinha de pagar salários no dia, então atraso reiterado de salários é que levou à greve, por exemplo. Não é possível, os nossos tribunais podem entender que aquela greve, então, mesmo no período de suspensão, são devidos os pagamentos do salário, porque a motivação tinha sido o não cumprimento de obrigações por parte do empregador. E, de uma forma mais específica, se, por exemplo, está em plena vigência uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. Então, houve recentemente uma negociação coletiva, está em vigor aquele instrumento normativo. Também, nesse sentido, pode ser entendido que o empregador tem a obrigação de pagar por aqueles dias, porque ele deixou de cumprir obrigações que foram pactuadas ali na última negociação coletiva, que está em vigor o instrumento normativo respectivo. Mas a regra é, não são devidos os dias de salário, o salário dos dias de suspensão. A exceção, nessas situações específicas, é tratar como interrupção e ser devido o pagamento do salário. E em relação à limitação de direitos, também uma outra questão que é importante é que a lei fala em distinção de atividades ou serviços essenciais. No caso de exercício do direito de greve em atividades essenciais, que a lei define, eu até pus os artigos aqui para vocês, o artigo 10, o artigo 11 da lei, eles tratam como serviços ou atividades essenciais as relacionadas a tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás, combustível, assistência médica hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos, tudo isso dentro do rol de atividades essenciais, como, por exemplo, também serviços funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto, de lixo, telecomunicações em geral, guarda, uso e controle de substâncias que sejam radioativas, equipamentos, materiais nucleares. Então, todos esses aspectos são tratados pela lei como serviços e atividades essenciais. E o que tem isso? Significa que também, nesses casos, a lei de greve, ela exige que os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores estão obrigados, de comum acordo, a garantirem durante a greve, nessas atividades, nesses serviços essenciais, a prestação de serviços que sejam essenciais para a comunidade, indispensáveis ao atendimento das necessidades que sejam inadiáveis da comunidade. Então, a combinação desses artigos significa que pode até haver greve em atividade ou serviço considerado essencial, mas desde que haja esse cuidado de manter o atendimento mínimo para a população naquilo que for considerado essencial. E entre os requisitos que a lei estabelece que a greve deve observar, nós temos a necessidade de, antes de deflagrar a greve, ficar evidenciada a existência de uma real tentativa de negociação. Então, antes de ser deflagrada a greve, é necessário que haja essa tentativa de negociação prévia. Além disso, a aprovação da greve pela categoria em assembleia. É necessário que haja o aviso prévio, então, antes da greve, da suspensão, da paralisação das atividades começar, é necessário que haja um aviso prévio. Ele é de 48 horas, né? Os empregados, eles têm, os sindicatos envolvidos, eles têm que informar os empregadores pelo menos 48 horas antes do início da paralisação. Se tratando de greve em atividade ou serviço essencial, essa necessidade, essa antecedência aumenta para 72 horas. Então, pelo menos 72 horas antes de deflagrar a greve, é necessário que haja
essa comunicação. Aí, nesse caso, se for atividade de serviço essencial, além de ser de 72 horas de prazo mínimo, também significa a necessidade de comunicar os empregadores e o público interessado, porque eles são os usuários daquele serviço. Além disso, a necessidade de atender a população, né, nas atividades que são essenciais, tem que ser mantida. Então, esses são os requisitos que a greve deverá atender para que essa greve seja considerada legítima, não seja considerada abusiva. E em algumas atividades essenciais também fica autorizado que o empregador ele contrate temporariamente pessoal para ficar assegurando esse atendimento mínimo à população. Então, sugiro que façam a leitura aí da Lei 7783, de 89, leiam também os livrinhos do professor Márcio Viana e o material que está disponível para vocês lá no Drive, para complementar esses estudos em torno desse instituto tão importante que é o direito de greve. Até a próxima, então, pessoal. Obrigada.